Acredite no que eu estou te dizendo. A propriedade que Deus te dá, ela potencializa. Você junta fé com propriedade e vira uma ministração impactante. Não porque depende do que a gente fala, a palavra por si só prega, mas quem está dizendo, quem está pregando, tem uma tendência de levar ao coração das pessoas essa certeza de que não é só a palavra, não é só uma fé, não é só algo que está sendo construído na emoção ou no psicológico, não tem a ver com isso. A palavra de Deus, ela é uma verdade, ela é concreta. E o que está aqui acontece mesmo. E a propriedade que Deus me deu foi porque, desde que eu casei, eu sempre tentei engravidar, né, no primeiro momento já de casamento. Então, quando deu 2 anos tentando, eu fui ao médico, o médico disse para mim, você tem alguma dificuldade para engravidar? E eu, fazendo os exames, eu descobri que eu tinha um ovário policístico, mas eu perguntei para o médico, falei, eu sou estéril? E ele disse, não, você só tem dificuldade para engravidar, para ovular, mas não é estéril. E dali eu fiquei tentando, 2 anos, 3, 4, 5, 6, 7 anos tentando. E aí, quando eu voltei, ele disse, olha, não existe possibilidade de você só ter dificuldade para ovular. Certamente você tem algum outro problema. E essa situação, ela é tão assim, eu preciso tanto falar sobre isso aqui, porque nesse processo todo, eu pregava a palavra. Eu fui chamada desde o primeiro momento que o Senhor testificou o meu ministério, Ele testificou que seria a palavra. E eu pregava sobre o que Deus fazia, sobre quem Deus era. E em alguns momentos, no meio dessa caminhada de pregação, eu fui questionada muitas vezes concernente a querer muito e pregar sobre aquilo que eu queria. E as pessoas questionavam sobre isso. Como pode? Você é tão abençoada e você ora para tantas pessoas e as pessoas engravidam, elas são curadas. E por que com você não acontece? E desde o início eu entendia que Deus queria me ensinar que a caminhada da fé por meio da palavra não dizia sobre o que eu sentia, ou, na verdade, sobre tudo que eu já tinha vivido em Deus, mas dizia sobre o que eu acreditava. Então, eu trouxe isso dizendo, olha, não tem a ver com o que eu já vivi ou o que eu espero viver. Tem a ver com o que eu creio. A palavra de Deus, ela não precisa me fazer gerar para ela ser uma palavra que diz que mulher estéril gera. Meu Deus. E por meio disso, 7 anos, fui ao médico e quando eu voltei, ele disse para mim, olha, na verdade, nós identificamos aqui um outro problema, e o problema é que você está com as trompas coladas. E a mulher, ela não engravida, né, sem trompas. Vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer alguma coisa. E quando eu me submeti a essa cirurgia, ele falou para mim, em 6 meses você estará grávida. E de 7 anos foram para 8, 9, 10 anos. E quando deu 10 anos e eu voltei no médico, ele disse para mim, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Você ficou aí tentando, a gente entende, a gente reconhece, mas as suas trompas ficaram irrecuperáveis. Em outras palavras, você só vai engravidar com inseminação artificial. E quando eu ouvi aquilo, eu ensaiava por muito tempo, eu no meio de uma pregação, parar para contar que depois de tentativas eu engravidei. Mas naquele dia, eu ouvi o médico dizer o que eu temia ouvir durante 10 anos. E ele disse para mim, o que eu tenho para dizer para você é, pela medicina, naturalmente, você não engravida. E eu saí daquele lugar sem contar nada para ninguém. E quando eu fui para minha casa com o coração assim, aflito, atribulado, diante da informação, porque, acredite, enquanto a gente está ouvindo que ainda há 1% de chance da boca do homem, a gente ainda cria uma expectativa. Mas tem hora que Deus tem que fechar todas as portas para mostrar que se Ele não fizer, ninguém mais faz. Quando eu cheguei na minha casa, sem ter falado nada com ninguém, chega um homem e diz para mim, eu vim aqui trazer algo da parte de Deus para você. E eu disse, pode dizer. Ele falou, assim diz o Senhor, vou eu levantar o dinheiro da inseminação artificial, mas você não vai fazer, porque você vai viver um milagre. Aí quando ele falou isso, eu ouvi isso e disse, meu Deus, como que vai ser isso? Com o dinheiro e sem fazer a inseminação? Porque hoje, para mim, o problema seria o dinheiro. Então, se eu tenho o dinheiro, eu tenho o problema resolvido. Aí vem o profeta e diz, você não vai fazer. Você vai viver um milagre. E Deus ainda me mostra um quarto azul e rosa. E quando ele disse isso, eu falei, meu Deus, eu não tinha falado nada disso com ninguém. Então, eu parei com tratamento, eu parei com tentativas. Continuei pregando a palavra e eu cheguei num momento difícil da minha vida, porque esse momento difícil foi quando Deus chegou a uma conversa e trazer uma direção onde ele dizia, a partir de agora, Lilian, você não vai mais ficar falando para as pessoas que você está aguardando, que você está esperando em Deus, que você vai engravidar em qualquer momento. Não, agora você vai falar a verdade. Você vai dizer que você não engravida porque você não pode. E você vai dizer isso porque, para saberem sobre a ressuscitação de Lázaro, quando Lázaro ressuscita,
precisou ter a informação de que ele havia morrido. Então, para que o nome de Deus seja glorificado, eles vão precisar entender qual é o teu estado original. E eu comecei a falar o teu estado real. E eu comecei a falar, olha, gente, eu não engravido porque eu não posso engravidar. Perdi as minhas trompas, eu não engravido porque eu não posso engravidar, eu tenho debilidade, eu tenho dificuldade. E o tempo passou. E a minha mãe descansa em Deus hoje. E a minha mãe, ela sempre dizia para mim, Lilian, quando você engravidar, eu vou falar para você que você está grávida. E eu brincava com ela, falando, ó, profeta de Deus da terra, né? Meu Deus. E ela, Lilian, pode brincar, mas quando você engravidar, eu vou te falar. E eu dormi na casa dela, do dia 25 para o dia 26 de julho do meu aniversário. E quando eu acordei, ela me chamou e ela disse para mim, eu disse para você que eu te diria. E eu sonhei nesta noite, que você gritava dizendo, eu tô grávida, mas eu não tenho trompas. Então eu quero que você faça o exame, pode fazer o exame porque você está grávida. E eu saí daquele ambiente e eu disse, não, eu não vou fazer exame. Não, Deus, eu já enriqueci os laboratórios, as farmácias, né? Não vou fazer exame, porque eu prometi para mim mesma que eu não faria mais, a não ser que o Senhor use alguém que não saiba de nada para falar comigo. E eu estava no trabalho e ouvindo um fone enquanto um pastor pregava, e ele parou no meio da pregação. E ele disse, eu tenho um recado para um ouvinte que está me ouvindo aqui agora. E o recado é esse aqui, ó, mulher, você vai gerar, o seu Samuel vai nascer. Na mesma hora eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu desci, comprei um exame, né, para fazer ali o teste, e quando eu fiz o teste, eu cheguei em casa e eu falei, gente, meu Deus, todo mundo reuniu, e eu saí e falei, estou grávida. Aí todo mundo olhou aquilo e ficou todo mundo, né, em silêncio, aí eu estou grávida. E aí o pessoal ainda em silêncio, e daí a pouco veio, Lilian, vamos olhar direito. A Lilian está grávida. Aí foi, Deus pisou na terra. Aí depois disso foi aquele rebuliço e as igrejas chamando e eu pregando e Deus cumprindo o que Ele tinha me prometido, porque Ele disse, quando eu cumprir na sua vida o lugar que eu te levar para contar, eu vou liberar um milagre. E eu creio que Deus vai liberar um milagre para a vida de alguém aqui hoje, porque eu estou contando isso aqui. Todo lugar que você contar, eu vou liberar um milagre. E quando eu vivi isso, aí todo mundo ficou sabendo. Deus pisou na terra. Deus fez a Lilian engravidar sem inseminação. Deus fez a Lilian engravidar sem trompas. E a medicina reconheceu, e os médicos comentaram entre eles, e todos vendo aquela maravilha, exames comprovando o meu estado, eles sabendo que não houve inseminação, e o nome de Deus foi tremendamente glorificado. Mas depois que o tempo passou, quem viveu um milagre quer viver de novo. É natural. Ninguém para no sobrenatural e fica ali e diz, a minha única experiência. Não, a gente vive e fala, qual vai ser a minha próxima? Qual vai ser a minha próxima? Não é assim? E eu quis de novo. Voltei no médico e disse, doutor, eu quero engravidar de novo, depois de 4 anos. E ele olhou os meus exames e falou assim, você engravidou sem inseminação artificial? Falei, sem inseminação. Aí ele disse, então você vai precisar de outro milagre. E eu olhei aquilo e falei, então tá, né, deixa Deus fazer. Quando eu fui buscar a Sara uma vez na escola, que ela já estava com 4 anos, ela olhou para mim e disse, mãe, a senhora está grávida. E eu disse, por que eu estou grávida? E ela disse, eu sei, a senhora está grávida. E a Sara começou a conversar com a minha barriga. E ela olhava e dizia, ô Samuel, você não vai nascer não, Samuel? Ô Samuel, da onde é que você não vai vir? E eu, gente, Samuel, tô grávida, eu tô tendo... Não, peraí, vou fazer um exame. E eu fiz o exame e eu estava grávida de novo. Então, Deus fez um rebuliço. E quando isso agora foi sendo contado, agora todos conheciam, a Lilian é aquela do milagre, a Lilian é aquela que viveu, né, esse milagre. E dentro disso tudo, eu já estava sendo experimentada na palavra. Agora, pega isso para você ver o que Deus é capaz de fazer. A propriedade que Deus dá para alguém por meio da palavra não diz necessariamente só da gente se alegrar por meio das maravilhas que Ele faz. Isso é um fator que é inegociável, Ele vai fazer. Só que durante esse processo, muita coisa acontece. E é nesse processo que o nosso caráter é forjado. Então, quando tudo isso aconteceu, deu 32 semanas de gravidez. Todo mundo maravilhado. E quando eu cheguei para fazer uns exames, os últimos exames, o médico olhou para mim e disse, você vai ligar para o seu médico agora. E você vai ler para ele o que está escrito aqui nesse exame. Quando eu liguei e li, o meu médico disse, eu estou viajando, mas eu estou indo embora agora.
eu preciso de você amanhã de manhã lá no consultório. E quando eu cheguei, ele disse para mim, olha, má adaptação do fluxo placentário, problema na artéria direita, na artéria esquerda, a cabecinha menor do que o tronco, eu preciso ser bem realista com você, o bebê está correndo risco de vida, você também. E um detalhe, ele não tem conexão com você, seu oxigênio não vai para ele, seu sangue não vai para ele, nada vai para ele, e a gente vai interromper a sua gravidez agora. E me deram um encaminhamento de urgência para o Otaviano Neves, e quando eu cheguei lá, liguei para o meu esposo e falei, eu estou indo para uma cesárea agora, e cheguei lá, a mesa já estava preparada, o lugar já estava preparado, e eles disseram, nós vamos só esperar o Dr. Norton chegar, e quando ele chegar, ele vai conversar com você, e ele vai direcionar, e ele vai falar, e nós vamos fazer. E ele chegou, e quando ele viu os meus exames, ele disse, olha, realmente, o seu bebê não tem conexão nenhuma com você. Mas alguém me explica como que um bebê sem conexão com a mãe continua crescendo? Como que um bebê sem conexão com a mãe continua ganhando peso? E ele disse, você acredita? Você pode ir comigo uma vez por semana fazendo ultrassom? Você vai comigo? Se você for comigo, eu vou com você. E eu disse, eu vou. Ele falou, eu disse, eu vou. Mas cada dia que eu chegava lá, era um diagnóstico diferente. O lugar do ultrassom era lotado, porque era um caso raro. E quando eu chegava, eles sempre diziam algo que eu ainda não tinha ouvido. E eu me lembro do dia que o médico disse para mim, olha, ele deu nanismo. E esse nanismo é aquele tipo que as mãozinhas não desenvolvem, os bracinhos não desenvolvem. Então, brotou só as mãozinhas para o lado de fora. O fêmur dele é maior do que o normal. É uma anomalia. E tudo que eles falavam, eu olhava para aquilo e o Senhor começou a falar para mim, Lilian, não se apegue ao que eu vou fazer. Se lembra do que eu já fiz. Quando faltou 7 dias para eu poder ganhar, já sabendo de todos esses diagnósticos, meu telefone toca. E quando eu atendi, era uma mulher que estava orando no monte, e ela já começou falando em línguas. E ela disse, assim te diz o Senhor, vou eu mais uma vez confundir a medicina. Porque eu comecei algo na vida do médico que vai fazer o seu parto. E eu vou concluir na hora do nascimento. Quando eu cheguei lá, a sala estava cheia e o médico já foi lendo problema na artéria direita, artéria esquerda, má adaptação do fluxo placentário, a cabecinha menor do que o tronco, e foi falando, e aí daí a pouco eu lá, e eu fui dizendo, Deus, eu não vou me apegar ao que o Senhor vai fazer, eu me lembro do que o Senhor já fez, eu tenho propriedade, eu acredito que o Senhor fez uma vez, o Senhor faz de novo, e Deus me fez uma pergunta, e a pergunta foi essa aqui, o que é mais fácil? Eu fazer uma mulher estéril, sabe, ser alegre mãe de filhos, ou eu fazer ela engravidar de novo e dar ela um filho perfeito? Apegue-se no que eu já fiz, lembre-se do que eu já fiz, e enquanto isso, eles me cortam, Samuel nasce, não chora, e eu naquela expectativa colocar uma cadeira para o meu esposo sentar, para ele ficar preparado para o que eles, para o que ele ia ver, e quando de repente eles cortam, tiram o Samuel, e o médico começa a dizer, mãe, descartado o problema da cabecinha, mãe, descartado o problema dos bracinhos, das perninhas, e virou e falou, mãe, o seu filho é perfeito, e quando foi no outro dia de manhã, quem estava lá no meu quarto, o médico, que chegou com os exames e já botou e falou, alguém me explica o que aconteceu. Eu falei, doutor, esse rebuliço todo foi por causa da sua vida. Deus queria falar.